Saudações Dux e Duques tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E esse vídeo de hoje é: vendemos realmente mal? Ou vendemos mal? Eu acho que isso daí é uma coisa que todo torcedor tricolor se pergunta. E que os próprios Saudações Tricolores, junto com o OneFootball, falam a seguinte situação: vendas de atacantes do Fluminense estão entre as 10 maiores da posição desde a pandemia. Ou seja, eles pegaram da pandemia até as últimas vendas, até a última venda realizada no Brasil, sobre os jogadores de ataque, que são os jogadores mais caros. E fizeram uma lista, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa lista, sobre o que posição e situação falam, e sobre muito mais detalhes disso tudo, tá bom? Então bora. O que a posição ao Mário diz sobre? Segundo a posição do Mário, a gente vende muito mal, muito por conta de um ciclo de venda muito mal. A gente produz jogador, esse jogador ele vai muito bem, por ele estar indo muito bem, a gente vende pro preço de banana, e a gente não consegue pagar a nossa dívida, e a nossa dívida só aumenta. Então realmente, por conta disso tudo, o Fluminense realmente vende muito mal por conta dessa estrutura toda. Ou seja, o Fluminense ele vende mal porque ele produz muito bem, e esse muito bem não é gerado por um valor alto na venda do jogador. E aí, claro, né, eu acho que a gente tem que colocar uma coisa antes de a gente falar sobre a situação. Todas as vendas expressivas do Fluminense, nesse dado aqui, antes de mostrar a tabela, foi justamente de jogadores da base do Flu. Ou seja, tecnicamente falando, quando a gente contrata jogador, ainda mais jogador de 26, 27 anos, 28, quer dizer, quando se contrata assim, acima de 29 anos, exatamente, a gente não vê uma resposta financeira sobre esse cara. A gente não vê, por exemplo, um título que poderia gerar um pouquinho mais de dinheiro para o Fluminense. O último título foi do Carioca, mas assim, Carioca não dá quase nada de dinheiro, de fato. Então, realmente falando, as vendas que a gente fez até agora, que a gente vai ver aqui bastante, foram vendas de jogadores que realmente representam a base do Fluminense. Então, realmente, a gente compra um jogador para realmente ficar com ele e depois dar de graça para outro time. Ou seja, a gente tecnicamente produziu muito pouco para gerar um salário imenso e com isso dá problema na gestão financeira do atual mandatário. O que o Mário diz sobre as vendas? Segundo o que o Mário diz, o Mário ele falou até mesmo comigo que tipo, a gente não tem poder financeiro suficiente. Nós não temos ainda a condição de realmente negar uma contratação de um jogador. Até porque realmente a nossa dívida é muito alta e por realmente a gente ter uma dívida muito alta, os outros times se aproveitam disso para realmente você poder comprar mais barato. Ou seja, o Fluminense só está assim por conta disso. E a partir justamente de vendas de jogadores, ele fala bem isso. A partir de vendas de jogadores e a partir justamente de realmente a gente ter bons jogadores no time, podendo gerar mais dinheiro por conta da tabela, ou por conta justamente de a gente estar próximo da final de todos os campeonatos, ou na final, propriamente dito, por exemplo, na Copa do Campeonato Carioca, ajudaria bastante nesse tipo de situação. Então, realmente falando, o que o Mário fala é isso. A gente vende mal porque o Fluminense tem dívida gigante. A gente não vende mal porque contrata mal, qualquer outra coisa assim. A gente vai porque a gente tem dívida gigante. Então isso daí seria condizente do que ele está falando. Temos dívida gigante, a gente vende mal. A gente vende mal, a gente tem dívida gigante. Então, realmente, eu não entendo esse ciclo do Mário não, mas tudo bem.
É o ciclo dele, ele que pensa. Antes de começar mais sobre isso, mostrar sobre o quadro de vendas do que aconteceu, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é o triplo C. Curte, comente, compartilhe. Isso vai me ajudar no engajamento no meu canal. Até porque o YouTube realmente tá mostrando meus vídeos mais para mais gente do que eu nunca vi na minha vida. E a segunda coisa é se inscreva no canal. Isso vai me ajudar bastante também para mostrar o tamanho do meu canal para torcida tricolor. Então me ajuda bastante, por favor. Tá ok? Caso você não realize nenhum dos dois, caso você não realize nem a inscrição e nem o pedido triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Você quer que o Fluminense continue disputando o G4? É você que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. Então só bora. Sobre o quadro que eles mostram, que está logo aqui embaixo, ele fala o seguinte: e Yuri Beto foi a venda mais cara do Internacional para o Zenit. Depois Everton Cebolinha, Pedrinho, Anthony, Brenner. Aí temos a nossa primeira situação que a gente deve vender mais caro. João Pedro foi o jogador mais caro com 11,5. Jogava muito o João Pedro, as pessoas têm que se lembrar disso. Depois tem Gabriel Veron, que não é nosso. Kaique, com 10 milhões. Esse daí foi muito cedo, né? Então realmente vale justamente esses 10 milhões. Evanilson, que realmente o Fluminense foi muito burro de ser deixado para o Tombense. Mas mesmo assim o Tombense tinha muita pressão sobre ele. E por último, mas não tão menos importante, Luiz Henrique, outro Luiz Henrique e o Rodrigo Muniz, com 8 milhões de euros que foi pago para esses times. Ou seja, o Fluminense ele tem as 3 maiores vendas, entre as 10 maiores vendas desse quadro. Que realmente é verdade isso. Então, realmente, a gente está vendendo bem segundo esse quadro. Agora, eu acho que a gente olhar para essa situação e falar assim, tá bom, você vendeu bem, mas o que seria uma boa venda? O que seria uma venda realmente que a gente falasse assim, pô, realmente essa venda aqui, ela foi muito boa e essa venda, ela realmente condiz com o que a gente produziu. E aí eu te falo, né? Será mesmo que, por exemplo, Kaique valia 10 milhões? Será que o Luiz Henrique valia 8? E tipo, a questão justamente é essa. Você tem o fato em si, mas a gente tem que também colocar a nossa percepção desse fato. O fato em si, por si só, não constrói nenhuma informação. Agora, a situação que realmente é gerada ali para o clube é justamente isso. Tá bom, a gente tem as 3 maiores vendas, tudo bem. Diminuiu a dívida? Ou a dívida só ficou aumentando? Porque se você está falando, Mar, que a gente vende jogador para diminuir a dívida, então realmente a dívida tem que estar diminuindo e não aumentando. Então, tipo assim, eu acho que mesmo com esse quadro aqui, a gente não tem informação completa sobre isso tudo. O que eu estou falando para vocês é justamente isso. Às vezes, a informação está na nossa cara, mas tem que saber interpretar ela antes de a gente pensar de qualquer outra coisa. Então, vamos tomar cuidado com essas informações. Eu não sei se realmente o Fluminense vendeu tão bem assim, como todo mundo fala, como também não acho que vendeu tão mal assim. Eu acho que pensando muito na idade dos jogadores, pensando, por exemplo, no João Pedro, que tinha mais ou menos 20 anos quando ele saiu do Fluminense, eu acho que a gente vendeu razoavelmente bem. Mas não quer dizer que esse razoavelmente bem seja bom para o Fluminense. Eu acho que ele passa raspando, mas é justamente isso. Minhas considerações finais toma cuidado do que você fala, toma cuidado do que você escreve. Eu acho que muita gente vem se antecipando bastante sobre isso tudo. Então vamos com calma, vamos analisar bastante isso, porque eu quero que você tenha essa percepção igual como eu tenho, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal.
Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.